ataques básicos da Fischl são muito utilizados na build de sub-DPS, focado no Oz, o seu corvo, e por isso não há necessidade de upar. São 5 golpes rápidos com multiplicador de dano mediano. Há uma build da Fischl física onde essa habilidade, os ataques básicos são upados, mas esse guia não se trata dessa build por ser muito situacional, então não upe o ataque básico para essa build. A habilidade elemental é o seu grande diferencial. Com ela você consegue invocar o Oz, o corvo e guardião da Fischl, causando muito dano eletro, além dele ficar em campo, engajando ainda mais dano. Em sua ultimate, a Fischl se transformará no Oz, o seu corvo, e causará dano eletro quando chegar próximo ao inimigo. Lembrando que você só pode causar dano dessa forma uma vez, e essa habilidade também renova o tempo de duração do Oz, então você consegue deixar o Oz o tempo inteiro em campo, uma hora utilizando a habilidade elemental da Fischl, uma hora utilizando a sua ultimate. A primeira passiva faz com que, quando a Fischl atira no Oz com a sua mira totalmente carregada, ele causará dano eletro em uma pequena área. A segunda passiva, quando o personagem estiver em campo e realizar uma reação elemental com eletro, o Oz causará dano baseado no ataque da Fischl, lembrando que é necessário que o corvo esteja em campo. E a última passiva, quando a Fischl é enviada em uma exploração de monster, o tempo consumido é reduzido em 25%. A primeira constelação da Fischl, quando o Oz não está presente, quando ele não está em campo e a Fischl realiza ataques básicos, o Oz ataca junto com a Fischl. Na verdade, ele não fica como um corvo, ele fica como uma orbe eletro. Você vai perceber que o Oz vai atacar junto com a Fischl. Lembrando que esse ataque é dano físico e não dano eletro. Então você vai ver 2 danos saindo da Fischl, o do ataque básico dela e o Oz que está auxiliando. A segunda constelação da Fischl, quando a sua habilidade elemental é utilizada, causará mais dano, além de aumentar a área de atuação dessa skill, ou seja, ela pega inimigos um pouco mais distantes. A terceira e quinta constelação são níveis de habilidades. A terceira constelação da sua habilidade elemental e a quinta da sua ultimate. A quarta constelação, quando a Fischl utilizar a sua ultimate, ela causará 222% de dano eletro, além de, quando finalizar o voo da ultimate dela, que ela se transforma no Oz, ela vai regenerar 20% da sua vida. A última constelação é a melhor constelação da Fischl, pois aumenta o tempo de duração que o Oz fica em campo, aumenta em 2 segundos, além do Oz fazer ataques coordenados com o seu personagem que está utilizando ataques básicos. Não precisa ser a Fischl. Vou dar um exemplo. Se você estiver com a Ayato e você utilizar a habilidade elemental do Ayato, ela é considerada um ataque básico. Então o Oz ataca toda vez que o Ayato atacar. Quanto aos artefatos da Fischl, nós temos algumas boas opções. A primeira opção, e a que eu recomendo, é Gladiador com Trovão Furioso ou qualquer set que proporcione 18% de ataque com Trovão Furioso. Fica muito forte esse set, você ganha bônus de dano eletro, além de ganhar ataque em porcentagem. Então, na minha opinião, é o set mais fácil de farmar e também o melhor para a Fischl. Nós temos uma outra opção, que seria metade 18, metade 18. Aí você pode escolher o set, você pode colocar, por exemplo, Gladiador com Reminiscência Nostálgica, 2 sets de 18% de ataque. Assim, vai suprir a Fischl de ataque e você se preocupa com taxa de dano crítico. Também é uma opção válida. E existe uma outra opção que poucos utilizam, mas funciona, que é com Millelith Firmes, já que o Corvo consegue procar o Millelith Firmes. Com essa build de Millelith, você perde dano da Fischl, mas você consegue buffar o seu outro DPS. Vou dar um exemplo. Você está utilizando Eula com Fischl. Com 7 Millelith Firmes, você perde o dano da Fischl e ganha dano com a Eula. Entretanto, eu não curto muito esse set de artefatos, mas tá aí uma menção a ele. Então, existem esses 3 sets que ficam excelentes na Fischl. Já as armas da Fischl são bem simples também. Armas que proporcionam taxa crítica, ataque em porcentagem, dano crítico são ótimas opções. Eu vou, inclusive, fazer uma menção ao último acorde, porque ele não é um arco que dá nem taxa, nem dano, nem ataque porcentagem. Entretanto, a passiva desse arco é muito boa. A passiva do arco último acorde vai aumentar o dano da habilidade elemental e do supremo em 48%. Então acaba influenciando no dano do corvo da Fischl. Então você pode utilizar essa arma tranquilamente. Um outro arco que fica excelente na Fischl é o Caçador do Beco. Esse
arco proporciona ataque em porcentagem e quando o personagem que está utilizando ele não está em campo, o dano causado é aumentado, ou seja, a Fischl ela coloca o corpo em campo e sai para que o seu DPS brilhe. Então esse arco vai estacando e funciona perfeitamente na Fischl. Na minha opinião, os melhores arcos são 5 estrelas e eu vou ressaltar um que fica excelente e talvez você tenha na sua conta, que é a Harpa Celestial. A Harpa Celestial ela proporciona taxa crítica, dano crítico e ainda tem um base ataque muito alto. Então pode ser que você tenha esse arco aí na sua conta sobrando, pode utilizar na Fischl, inclusive na minha eu utilizo esse arco e recomendo, fica muito bom. Então esse é o resumão das armas. Caso você não tenha nenhum dos arcos citados, você pode utilizar qualquer arco de ataque em porcentagem. Vai funcionar, porque o dano do corvo também é baseado no ataque, o dano da Fischl é baseado no ataque. Então você pode craftar, por exemplo, um protótipo do ferreiro e colocar nela. É claro, existem opções melhores, mas dá para quebrar um galho até você conseguir um arco melhor.